Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação Estratégica Empresarial. Bom, inicialmente, nas aulas anteriores, trabalhamos de forma bem introdutória sobre assuntos bem generalizados sobre língua, linguagem e conceitos linguísticos. Neste momento, começamos um aprofundamento e começamos também a nos voltar à comunicação estratégica empresarial, trazendo para vocês que inicialmente é necessário que saibamos alguns conceitos básicos. Então, por isso, houve a retomada de alguns conceitos para que nós pudéssemos avançar com segurança nesses assuntos. Hoje falaremos sobre o plano estratégico na comunicação empresarial, que é uma ferramenta fundamental para as organizações que buscam presença sólida e eficaz no mercado atual. Sabemos que o mercado exige muita agilidade, rapidez e perspicácias das pessoas que estão inseridas nesse mundo globalizado. E por isso, quando nós falamos de estratégia, nós falamos de planejamento, nós falamos também do traçado de estratégias. Bom, quando nós estamos falando a respeito desse plano estratégico que é voltado à comunicação, nós estamos falando do delineamento de objetivos e de estratégias, de ações que são detalhadas para alcançarmos metas com relação à comunicação, metas muito específicas e que são sempre alinhadas aos objetivos gerais da empresa. Esse processo de desenvolvimento do plano estratégico de comunicação empresarial vai começar através de uma análise acurada, uma análise detalhada do ambiente interno e também do ambiente externo da organização. Vai envolver analisar coisas muito pontuais, como a posição dessa empresa no mercado, a identificação de concorrentes, a compreensão de quais tendências do setor devem ser consideradas, como fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais e também fatores tecnológicos que possam vir a impactar essas operações ou o trabalho dessa empresa no futuro próximo. Quando essa análise é feita, nós podemos, a partir dela, definir objetivos muito claros e também começar a mensurar coisas voltadas para essa estratégia em comunicação empresarial. Esses objetivos podem variar, desde aumentar o reconhecimento da marca, que é a empresa, até mesmo a buscar uma melhora na reputação corporativa. Aumentar também o fluxo das vendas ou fortalecer o relacionamento com pessoas que estão se aproximando ou que podem ser observadoras desta empresa. Quando são definidos esses objetivos, quando são elaboradas as estratégias para alcançá-los, nós podemos dizer que nós podemos avançar para verificação de campanhas publicitárias, de desenvolver conteúdos para redes sociais, que hoje é algo muito importante e que exige da empresa uma atenção. E podemos observar também como essa empresa pode atuar no setor através de eventos, de relacionamentos com a imprensa mesmo e buscando atuação forte nas ações de comunicação. Além de tudo isso, esse plano estratégico que é voltado à comunicação empresarial vai estabelecer métricas. Métricas que devem auxiliar o monitoramento do progresso do que foi alcançado em direção ao que foi definido enquanto objetivo. Isso vai permitindo que a empresa acompanhe o desenvolvimento das iniciativas de comunicação e aí auxilia que a empresa também possa fazer ajustes conforme ela for observando algum gargalo ou algum problema com relação aos resultados que eram desejados. Esse plano estratégico, já quando nós falamos em aplicabilidade da comunicação empresarial, é uma ferramenta essencial. Isso porque ela orienta a atividade de comunicação de uma empresa e alinha todas essas atividades aos objetivos da organização.
Bom, quando nós falamos da organização da comunicação empresarial de forma estratégica dentro do Brasil, nós vamos falando de uma comunicação estratégica que foi avançando também bem passo a passo com as novas tecnologias. Essas novas tecnologias foram chegando para a administração de empresas. Então, são mecanismos que vão sendo associados a uma nova concepção já da atuação empresarial. Porém, toda essa atuação é voltada também, quando nós falamos em comunicação, para o marketing. Isso porque as instituições já não vivem mais ao sabor do que vai acontecendo. As coisas vão acontecendo e vai isso suscitando uma resposta. Não. As instituições, elas começam a buscar processos e tudo de maneira a adotar planos e também planejamentos estratégicos. Isso para que todas essas empresas possam sobreviver de forma saudável e possam passar com constância as ameaças e possíveis agressões a que uma economia, digamos assim, está sujeita. Quando nós falamos em ameaças e possíveis agressões, nós estamos falando em mudanças sociais que podem acontecer de maneira abrupta. Não tem como nós não trazermos o exemplo da pandemia, que, embora seja longínqua, chegou e fez com que alguns processos fossem mudados muito rapidamente. Quando nós falamos em agressões, nós podemos falar com relação ao aumento e queda de vendas, ao aumento e queda de moedas. Então, nós devemos estar atentos a tudo isso. E quando nós falamos de estratégia, nós estamos menos nos relegando aos acontecimentos e mais nos deixando atentos com relação ao planejamento. Isso porque o profissional da comunicação, a partir de um momento que atrelou-se a comunicação a todas as estratégias empresariais, começou a participar de reuniões das diretorias das instituições para discutir coisas tanto do dia a dia da empresa, quanto com relação ao próprio planejamento estratégico de comunicação empresarial. Isso porque cabe a esse colaborador a elaboração do que se convencionou ao se chamar Plano Estratégico de Comunicação da Empresa, que é um elemento fundamental na construção da imagem da empresa e também dos produtos, dos serviços, dos dirigentes e dos demais integrantes do corpo dessa empresa. Esse plano, ele parte de uma missão da empresa, e o objetivo maior é ideológico, é ter as suas metas estabelecidas de forma muito mais ampla. Toda empresa deve ter uma missão muito bem definida. Essa missão deve ser divulgada e essa missão deve ser conhecida por todos os integrantes de todos os níveis. E aí prossegue o trabalho desse profissional comunicador. Primeiro, ele assegura que aconteça uma descoberta, mas que aconteça também uma delimitação desse instrumento que funciona como uma orientação geral da empresa. Isso vai nortear a sua atuação como integrante de uma empresa que tem também uma responsabilidade social. Quando nós falamos em comunicação, nós falamos em responsabilidade. Você consegue pensar o quão responsável tem que ser um profissional que emite comunicações em nome de outrem? O quanto essa falta de comunicação também pode prejudicar essa empresa que está por trás desse comunicador? Então, é necessário que nós tenhamos muita atenção com relação a essa pessoa e com relação ao que é comunicado através dela. Eu trago para vocês agora uma observação de Kotler a respeito dos princípios de marketing, quando ele defende a proposta de uma missão que deve estar orientada ao mercado, ou seja, que deve responder a um usuário ou a um consumidor e não apenas mostrar uma instituição, um produto, uma empresa. Vou ler aqui para vocês na íntegra. A declaração da missão é uma definição do propósito que essa organização possui, o que ela deseja atingir em um ambiente muito maior. A definição clara da missão age como uma mão
invisível, guiando as pessoas dentro da organização a fim de que elas possam trabalhar no sentido de atingir objetivos totais da organização de forma independente, mas ao mesmo tempo coletiva. E aí nós partimos para uma avaliação que deve ser muito mais perspicaz por parte desse comunicador. Como ele avalia esse macroambiente onde a empresa está inserida? Pesquisas muitas vezes são contratadas. Hoje nós vemos muitas pesquisas, inclusive em plataformas como o TikTok. Se você já ouviu falar de uma empresa, se você já adquiriu produtos dessa empresa, como você percebe a participação dessa empresa. Então vejam que levantamentos de dados, tanto ambientais quanto setoriais, podem ajudar muito a entender como o consumidor vê essa empresa. Nada vai substituir esse feeling de tentar sentir a força que a marca divulga, a história dessa empresa e o envolvimento dessa empresa com a comunidade. E como esse produto está circulando dentro dessa sociedade também. Então, alguns fatores, como a tecnologia que a empresa utiliza, os limites que a própria legislação muitas vezes impõe, como e se a empresa obedece, os aspectos políticos, a atuação dos sindicatos e da instituição e como isso acontece. Então, devem ser observadas pelo comunicador e por todo esse processo observatório as oportunidades e também as ameaças que estão ali em torno da empresa. É muito importante também que seja observado o ambiente de comunicação que está sendo mantido e desenvolvido dentro dessa empresa. Qual é a presença dessa empresa na mídia? Como e quais campanhas foram sendo realizadas? Essa instituição já teve algum problema? Se teve, caiu na imprensa anteriormente? Foi positivo? Foi negativo? Quando vocês levantam essas capivaras, né? Quando esse passado é suscitado, qual é o potencial que pode ser explorado por um futuro cliente ou por um futuro investidor? Ali, próximo da empresa, qual o bairro, como a cidade, como as coisas que existem ali já podem ser utilizadas. Aí se observa também, essa empresa possui já mídias próprias? Trabalha com páginas na internet? Tem ali um mural para uma comunicação com funcionários? Quando você faz essa análise externa, você deve também partir para uma análise interna. A partir desses recursos que a empresa já tem, quanto essa empresa investe em comunicação? Porque é importante saber se a área da comunicação está em funcionamento, quem são e como atuam esses colegas. É importante saber como a comunicação está dentro da estrutura organizacional da empresa. Como será esse acesso entre as pessoas, a direção, as gerências e esse próprio comunicador? Então, existem grandes distorções em empresas que vão colocar essa comunicação como uma área dentro da política de recursos humanos, que vão trazer aí somente comunicações que vão ser para os colaboradores ou demais setores da empresa, ou seja, que essa é uma área que será subordinada a um diretor e não se preocupará em momento algum com a imagem externa da empresa, quando porventura ela precisar ser utilizada. É importante também observar que muitas vezes a comunicação daí fica somente relegada à diretoria do comercial. Então ela tenta manter ou aumentar o faturamento dessa empresa. Quando nós delimitamos o recurso, quando nós situamos a comunicação em um nível de equipe que tenha acesso a muitas decisões da empresa, nós estamos voltando esse setor para o público-alvo, para o público interno e para o público externo da empresa. É muito importante que nós tenhamos atenção a isso, porque determinados os públicos, nós vamos partir para a escolha dos motivos comunicacionais, as frases, as palavras que terão a cara da empresa. Além de tudo isso, é importante também saber como nós receberemos o feedback,
o feedback de todos os setores nos quais essa comunicação está interligada.